Você sabia aí que o estresse financeiro, ele pode aumentar em 13 vezes, não errei não, peraí, 13 vezes o risco de infarto. Isso foi o que apresentou aí o 18º Congresso Anual da Associação Sul-Americana do Coração. Daí para falar sobre essa ligação aí do estresse financeiro com os problemas cardíacos, que eu recebo agora, eu e você, vamos entrevistar aí o Dr. Carlos Henrique Barbosa, cardiologista. Muito bom dia. Bom dia, Seja muito Carol. bem-vindo, que honra tê-lo aqui. Obrigado, a honra é minha. Pra gente bater... Agora eu fiquei assustado, aumenta 13 vezes. Bom, o estresse no geral a gente sabe que já é um fator de risco para as doenças cardiovasculares, né? Esse estudo foi realizado na Faculdade de Joanesburgo, na África do Sul. Eles colocaram 120 pessoas, entrevistaram 106 pessoas, né, que apresentavam algum quadro de estresse. E lá tem uma condição financeira, tem uma parte em Joanesburgo que tem uma condição financeira razoável, boa e outra que... muito parecido com o Brasil, né? Um país Isso. em desenvolvimento, onde a gente tem uma diferença social muito grande. Isso. E eles colocaram aí pessoas, né, dentro do estresse, aquelas que tinham um estresse financeiro maior, né? Fizeram uma comparação com um grupo controle. Sim. Mas outras 106 pessoas, né, que não apresentavam um estresse exuberante ou que não entrava por um critério lá que eles criaram. E a partir desse trabalho, eles chegaram a essa conclusão. Em relação ao estresse financeiro, eles tinham um aumento de 13 vezes, né, o normal, o habitual, a chance de adquirir alguma doença cardiovascular, né? Existe faixa etária para isso, doutor? Olha, acomete mais homem, mulher, de tanto a tantos anos, enfim? Bom, geralmente acomete mais homem do que mulher, né? O infarto agudo do miocárdio, a incidência é maior em pessoas acima de 35 anos, né? A maior causa de mortalidade por infarto, né? Acima dos 35 anos. Quando a pessoa tem menos de 35, eles normalmente são mais fatais ou não? Não, na verdade, a incidência em pessoas menores do que 35 anos são outros tipos de doença, né? Entendi. São doenças geralmente que a gente considera doenças hereditárias, né? Doenças genéticas, né? A principal delas, que causa morte súbita, no caso, é a miocardiopatia hipertrófica, né? Entendi. Que é um aumento do coração, é uma hipertrofia do coração de causa genética, geralmente é a causa hereditária. Entendi. Então, normalmente, a partir dos 35 anos e tem acometido mais homens. O que não isenta, hoje em dia, o que não isenta as pessoas abaixo de 35 anos a terem infarto. Entendi. Né? Que com essa revolução industrial, revolução na alimentação, estilo de vida das pessoas, a tendência é que o infarto, né, que as doenças cardiovasculares, ela aumente de um modo geral, né, em todas as faixas etárias. Vamos falar um pouquinho então, doutor, para a gente falar algumas dicas aí para diminuir aí o risco do infarto. Acho que a gente podia começar falando sobre cessar o tabagismo. Queria que o senhor falasse sobre isso. Hoje tem aumentado, hoje pessoas mais jovens as pessoas estão começando a fumar mais cedo. Sim. Qual é a importância disso? O tabagismo, ele é um dos principais fatores aí de riscos para evolução com infarto agudo do miocárdio. Por quê? Ele acaba deixando, né, o nosso organismo num estado inflamatório, né, constante. Esse estado inflamatório, ele acaba lesionando vasos e, às vezes, uma pessoa que já tem uma predisposição genética a evoluir com quadro de infarto, né, ou alguma outra doença cardiovascular, ele acelera essa doença, né, ocasionando um impacto aí geral para a sociedade, fora as outras doenças que o cigarro pode trazer também, né, o câncer, né, eu acho que é um dos principais delas. Com certeza. Tem mais uma outra dica aí também para você, vamos reduzir esse percentual aí sobre controlar, gente, a gente nem fala sobre isso, né, a obesidade. Todas as enfermidades têm obesidade no meio. Né, quando a gente fala em controle da obesidade, a gente associa aí, né, tanto, né, o sedentarismo, que é uma das causas, né, além do que a má alimentação. No mundo de hoje, com essa indústria alimentícia, né, vários alimentos embutidos, gorduras, né, gorduras industrializadas, a gente acaba tendo um aumento aí do ganho ponderal, né? A gente acaba aumentando, né? Tanto, isso é no mundo, isso é geral, né? Você acabou então falando aí 3 dicas. Você falou sobre controlar a obesidade, que tem a ver com a reeducação alimentar. Perfeito. E
atividade física que você falou sobre as pessoas que estão sedentárias, né? E isso é o que a gente chama de mudança no estilo de vida. Né? Uma mudança completa. E aí eu até pergunto essa questão, a importância também de você conhecer o seu organismo, porque às vezes a pessoa fala assim, vou comer só fruta, mas ela come demais também, pode ser um problema. Sim. Perfeito, é isso. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, né? O que eu falo na vida é sempre o equilíbrio. Não existe radicalismo com nada, né? Não é assim, não, eu nunca vou poder tomar cerveja, eu nunca vou poder tomar um sorvete, eu nunca vou poder comer um doce. Não existe isso, gente. Tudo é questão de equilíbrio. Se eu mantenho uma rotina de segunda a sexta, de segunda a sábado, eu acho que é o mais importante. A rotina diária de alimentar bem, de fazer uma atividade física, isso aí já é um ganho muito grande, né? Para a sua saúde e para a prevenção das doenças cardiovasculares no futuro. Outra coisa que eu queria lembrar, hoje em dia a doença cardiovascular é a que mais mata no mundo, gente. Olha. Ela mata mais do que o câncer, ela mata mais do que a AIDS, ela mata mais do que os acidentes de carro, né? No Brasil é uma média de 200 mil mortes por ano por doenças cardíacas. Então é um índice grande. Mundialmente, o desafio de nós cardiologistas é esse, combater esses potenciais fatores de riscos. Para quê? Para a gente tentar reduzir essa triste realidade. Uau! E aí, mais uma dica que eu queria que o senhor falasse. Dá para fazer essa daí, saber identificar e reduzir os potenciais aí, fatores de estresse? Olha, tem coisa que dá, tem coisa que não dá, tem coisa que você vai ter que aprender a lidar. Com certeza. O que acontece com o estresse? Gente, todo mundo tem estresse na vida. Não existe. Ele faz parte do Hoje até os cachorros estão estressados, menino, Agora, tudo. o problema é a gente saber distinguir quando esse estresse ele está passando, né, do limite, né? Quando ele está prejudicando sua vida, quando você está chegando todo dia em casa com níveis altos de tensão, quando você está descontando todas as suas angústias, todas as suas frustrações, na onde? No seu trabalho, na sua família. Isso aí já começa a se tornar um problema patológico. A gente precisa tentar resolver isto, né? Às vezes o estresse, a pessoa começa a comer demais. Sim, compulsão por alimento. Por isso que a atividade física também é bom. Às vezes você está estressado, você muito importante. Na academia, vai correr, você vai dar uma... Muito importante. A questão do excesso de estresse, ele provoca no nosso organismo um aumento dos níveis de cortisol e adrenalina. Sim. E esses níveis constantes aumentados desses hormônios, eles acabam provocando no nosso organismo um sistema de hipercoagulabilidade, sabe? Ou seja, ele deixa o sangue com uma maior facilidade de gerar trombos, né? E esses trombos, eles podem o quê? Eles podem entupir tanto as coronárias quanto outros vasos. Eles ajudam no sistema pró-inflamatório, ou seja, eles deixam esses vasos um pouco mais inflamados. Então, eles o quê? Aumentam a chance, né, de infarto, de doenças cardiovasculares, principalmente naquelas pessoas que já são suscetíveis, que já têm alguma herança, né, que já têm alguma chance maior de ter um infarto. A hora que associa ao estresse, isso aí precipita de uma forma mais rápida esse quadro. Eu pergunto para o senhor, combater o fator de risco com relação a colesterol alto, hipertensão, como trabalhar para combater esses fatores? Pois é. Bom, a hipertensão, né, a dislipidemia e o diabetes. Todas essas três são doenças que geram um risco muito maior de ter um infarto, porque todas estão associadas às doenças do coração. Então, elas também funcionam como um acelerador dessas doenças fatais. Olha. Então, ter o controle assíduo da hipertensão, que seja medicamentoso ou seja apenas com medidas não medicamentosas, o controle rigoroso do colesterol, principalmente o LDL, que é considerado um colesterol ruim, né? E além do colesterol, o diabetes. O LDL, o colesterol ruim é pela alimentação, não, na verdade, 80% do colesterol nosso como um todo é produzido pelo nosso organismo, varia de 60% a 80%. E o resto ele está na alimentação que a gente come. Gorduras saturadas, né, presentes o quê? Nesses óleos, né, óleo de coco, banha de porco, tudo isso é rico em colesterol ruim, que é o LDL. Esse colesterol no nosso organismo, ele funciona como se fosse um carrinho mesmo dentro do vaso, descarregando ali gordura, né, alterando a estrutura do vaso, precipitando assim a formação de placas, né, que se
vai evoluindo, a tendência é que isso aumente e acabe entupindo o vaso. Doutor, fazer check-up cardiovascular anualmente também é uma dica? Semestralmente? O que seria o ideal? Gente, como que vai ser? Vai variar muito, mas para aquelas pessoas que não têm nenhuma complicação ou doença cardiovascular, o check-up anual ele é essencial, tá? Porque ele é uma forma de prevenção, né, das doenças cardiovasculares. É com o cardiologista, né, fazendo um check-up que a gente consegue identificar potenciais fatores, né, como a hipertensão, como o diabetes, como o colesterol alto, que são doenças que, se controladas, nós conseguimos reduzir o quê? As chances que esse paciente venha a ter no futuro um infarto agudo do miocárdio. Entendi. Aí eu pergunto, né, para o senhor, com relação, nós demos todas essas dicas e aí hoje é segunda-feira, é o dia de começar tudo. Às vezes tem uma pessoa que ela já faz tudo isso, mas ela tem isso na família. Veio, meu pai teve problema ou minha avó teve. Como que tem que ser a preocupação dessas dicas para uma pessoa que tem isso na família, esse histórico familiar? Perfeito. O histórico familiar, né, o que a gente chama que é a doença hereditária, né, aquilo que geralmente os parentes de primeiro grau podem deixar, né, de alguma doença, principalmente o infarto. E o derrame, o AVC hemorrágico, né, ou isquêmico, o que a gente fala é o seguinte: fazendo um controle anual, onde a gente possa fazer exames, que a gente possa identificar, né, alguma doença de base que pode levar à doença principal, que é o infarto, é essencial. A gente controlar esses pacientes, nós conseguimos impedir que ele venha a repetir no futuro o que o pai ou que o irmão teve. Porque tem como a gente tratar antes, né? Um paciente, por exemplo, que ele infartou, mas antes disso, ele já tinha uma pré-obstrução no vaso, uma obstrução parcial, né? Se a gente consegue identificar o problema antes, a gente vai o quê? A gente vai tratar antes de acontecer o pior. É verdade, doutor. Eu quero agradecer imensamente e deixar o convite aqui aberto para você voltar sempre no nosso programa. Estou à disposição. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.